Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje é para nós falarmos de conhecimentos bancários, de maneira muito especial a respeito dos regimes cambiais. Legal? Bom, primeira pergunta então é a gente tentar entender o que são os regimes cambiais. Quando nós estamos falando de regime cambial, nós estamos falando basicamente de um arranjo institucional que acaba determinando a paridade, a equivalência entre a moeda doméstica, no caso do Brasil, o real, e a moeda externa e a moeda de referência que nos importa para concurso público é o dólar americano. Portanto, a gente vai poder perceber que regime cambial é todo arranjo institucional para que nós possamos fazer uma comparação, uma paridade, uma equivalência entre as moedas domésticas e as moedas externas. Claro que eu posso também fazer a comparação entre duas moedas externas, como, por exemplo, o câmbio entre o euro e o dólar americano. Para concurso público, contudo, o que nos importa é a comparação entre a moeda doméstica, o real, e a moeda externa de referência, o dólar americano. Perfeito? Bom, quando nós analisamos os regimes cambiais, nós temos três regimes cambiais. Primeiro, o regime de câmbio fixo, depois o câmbio flutuante, lembrando que na sua prova também pode aparecer com o termo câmbio flexível. E, finalmente, nós temos o regime de banda cambial. Bacana? Para a gente poder tentar entender isso em detalhes, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro em branco. Bom, nós vamos começar a nossa fala lá tentando entender os regimes cambiais, e esses regimes cambiais podem ser de três naturezas, né? O chamado câmbio flutuante, o chamado câmbio fixo e também o regime de banda cambial. Legal? Para a gente começar o nosso papo, nós vamos começar então analisando o chamado câmbio fixo. Bom, quando é que eu tenho um câmbio fixo? Eu tenho um câmbio fixo quando a autoridade monetária do Banco Central ela se compromete com a conversibilidade livre entre reais e dólares a uma determinada taxa qualquer. Observe que essa taxa não importa. Eu posso ter R$1 para cada dólar, R$2,50 para cada dólar, R$12 para cada dólar. Não importa. Quando o Banco Central estabelece um câmbio fixo, significa dizer que ele está dizendo para os agentes econômicos que ele trocará qualquer quantidade de reais por dólar e vice-versa. E é isso que garante a paridade fixa. Imaginemos lá que o Banco Central brasileiro adotasse uma paridade fixa de R$3 para cada dólar. Primeira pergunta, então, é: qual é a vantagem desse modelo? A vantagem desse modelo é a previsibilidade. Todos os agentes econômicos sabem exatamente qual é a taxa de câmbio. E isso é particularmente importante tanto para os exportadores quanto para os importadores, que sabem que ao celebrar um contrato no momento presente ou um contrato a termo, ou seja, para o momento futuro, eles sabem que o câmbio será R$3 para $1. E isso facilita e muito as transações com o resto do mundo. Perfeito? Exportação ou importação. Por um outro lado, eu tenho lá uma condição que é uma desvantagem. A desvantagem é o fato de que o Banco Central tem o ônus de garantir essa paridade. Só que aqui é que mora o problema. O Banco Central, claro, não fabrica dólares. Se ele não fabrica dólares, como é que o Brasil consegue dólares para fazer frente a um câmbio fixo que prevê, como nós falamos, a conversibilidade livre? Ou seja, repito, o Banco Central está se comprometendo a trocar qualquer quantidade de reais por dólar
e vice-versa. A primeira forma do Banco Central conseguir dólares é quando o Brasil tem, sobretudo, uma balança comercial superavitária. A palavra superávit significa resultado positivo, significa dizer que o Brasil está exportando mais do que importando. Ora, como todo comércio internacional é realizado em dólar, quando eu exporto mais do que importo, a entrada de dólares, fruto do pagamento, do estrangeiro pelas exportações do Brasil, é maior do que o pagamento dos brasileiros pelos produtos importados. E aí o Banco Central, ele vai lá e compra dólares dentro do mercado, trocando esses dólares por real. A segunda forma do Banco Central conseguir dólares é atraindo capital especulativo e investimento direto estrangeiro. O investimento direto estrangeiro é quando uma empresa do resto do mundo quer produzir um bem em território nacional. E aí ela internaliza esse investimento em dólares. Exemplo, a Hyundai vai produzir automóvel no Brasil. Então ela internaliza o investimento em dólar e isso é transformado em reais para que ela construa sua fábrica em território brasileiro. Perfeito? Então eu tenho a entrada de dólares via IDE, investimento direto estrangeiro. Por um outro lado, o Banco Central também pode elevar a taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic, tornando o título público mais atraente. E aí ele atrai o chamado capital especulativo, também chamado de hot money ou smart money, dinheiro quente ou dinheiro esperto. O grande problema é que quando o governo aumenta a taxa de juros para atrair esse capital especulativo, isso significa dizer que ele vai aumentar a dívida pública, já que esse dinheiro terá que ser pago a uma taxa de juros mais elevada, o que agrava o déficit orçamentário brasileiro. Lembrando, a palavra déficit significa resultado negativo. E nesse caso, é quando o governo tem um gasto maior do que a sua receita. Se agora eu elevo a taxa básica de juros para atrair capital especulativo que vai comprar título público, isso aumenta a dívida financeira do governo e, portanto, aumenta o déficit, ok? Por um outro lado, o que a gente sabe? Que a gente tem lá que esse câmbio fixo, no momento atual, raramente ele é adotado no mundo como um todo, porque há uma dificuldade, claro, pela autoridade monetária de conseguir os dólares que são necessários. Professor, eu ouvi falar que o Banco Central também pode conseguir dólares através dos chamados empréstimos de regularização do FMI. Verdadeiro. O FMI empresta dinheiro para regularizar o balanço de pagamentos quando a saída de dólares é maior do que a entrada. Só que nesse caso eu tenho dois problemas. Primeiro, o FMI ele coloca uma série de condicionalidades para poder emprestar dinheiro e o país perde então parte da sua soberania na condução da política macroeconômica. Por um outro lado, é dinheiro emprestado. Eu vou ter que pagar com juros, o que agrava o déficit público. Tudo bem? Bacana? Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. Então, a nossa primeira modalidade é o que nós chamamos de câmbio fixo. No câmbio fixo, a autoridade monetária do Banco Central determina uma paridade qualquer. E essa paridade que nós usamos no nosso exemplo poderia ser, por exemplo, R$3 para cada dólar. Isso significa dizer que a autoridade monetária ela está se comprometendo com a chamada conversibilidade livre, o que significa dizer que o Banco Central ele aceita trocar qualquer quantidade de reais por dólar e vice-versa. Bom,
Qual é a vantagem do câmbio fixo? A grande vantagem é a previsibilidade, já que os agentes econômicos, sobretudo importadores e exportadores, sabem exatamente qual é a taxa de câmbio vigente. Por um outro lado, implica uma desvantagem. Essa desvantagem é porque o ônus de garantir a quantidade de dólares dentro do mercado, ele fica sobre o Banco Central. O problema é que o Banco Central brasileiro não produz dólares. Então, há 3 formas de conseguir esses dólares. Primeiro, quando a balança comercial for superavitária, exportação maior que importação, provocando uma entrada de dólares maior do que a saída. Segundo, quando o governo sobe a taxa de juros para atrair capital especulativo ou quando há entrada de investimento direto estrangeiro. O problema é que subir a taxa básica de juros implica numa despesa financeira do governo maior, o que agrava o déficit público orçamentário. Por um outro lado, o governo pode pedir dinheiro ao FMI, mas vai ter que se sujeitar às condições do FMI, perde a sua soberania na condução da política monetária e terá que pagar o principal e mais os juros, o que implica o aumento da despesa financeira e, portanto, teoricamente, o aumento do déficit público. Ok? Bom, vamos falar então agora sobre o câmbio flutuante. Vem para cá. Quando nós falamos sobre câmbio flutuante, é muito importante na prova que você se lembre que esse câmbio flutuante, ele também pode ser chamado de flexível, tudo bem? E ele pode ser em 2 modalidades. A primeira modalidade é o que nós chamamos de câmbio flutuante livre. E o segundo é o câmbio flutuante sujo. Então vamos entender primeiro o câmbio flutuante livre. No câmbio flutuante livre, o valor da moeda que eu não controlo, que é o dólar americano, é basicamente determinado pela oferta e pela demanda dessa moeda dentro do mercado doméstico. Portanto, se a oferta de dólares é maior do que a demanda, a tendência do preço da moeda americana é cair. O dólar sofre uma depreciação, ele sofre uma desvalorização. Por um outro lado, acontece o inverso com a moeda brasileira. A moeda brasileira tem o seu preço aumentado, majorado, e, portanto, a moeda brasileira se aprecia, ela se valoriza. Perfeito? Por um outro lado, eu posso ter uma oferta de dólares que seja menor do que a demanda. Se eu tenho uma oferta de dólares menor que a demanda, o preço da moeda americana sobe. O dólar passa por uma apreciação, por uma valorização. E acontece o inverso com a moeda brasileira. A moeda brasileira, o real, sofrerá uma queda de preço, ou seja, uma depreciação, vai sofrer uma desvalorização. Bacana? Então olha para cá. No câmbio flutuante livre, tudo bem? Em relação à moeda que eu não controlo, que é o dólar americano, eu tenho que, se a oferta de dólares for maior do que a demanda, haverá uma queda no preço da moeda americana. Ou seja, a moeda americana passará por uma desvalorização, ela passará por uma depreciação. Os termos aqui são tidos como sinônimos. Consequentemente, a depreciação da moeda americana vai provocar a elevação do preço da moeda brasileira. E, portanto, o real vai passar por uma apreciação,
o real vai passar por uma valorização. Perfeito? Bom, mas eu posso agora imaginar a condição inversa. Imagine lá que eu tenho uma oferta de dólares menor do que a demanda. Nesse caso, o preço da moeda americana sobe. A moeda americana passa por uma apreciação. A moeda americana passa por uma valorização. E, consequentemente, a moeda brasileira vai sofrer uma depreciação. Ela vai sofrer uma desvalorização. Perdão? Desvalorização. E por que é que isso ocorre? Porque ocorre o inverso daquilo que acontece com a moeda externa, que é o dólar. Então, se o câmbio, né, da moeda americana se deprecia, o real se aprecia. Se o dólar, né, se aprecia, o real se deprecia. Perfeito? Bom, pergunta importante. Professor, qual é a vantagem desse modelo? A vantagem desse modelo é que eu retirei o ônus do Banco Central em determinar uma taxa de câmbio qualquer. A taxa de câmbio passará a ser determinada pelo mercado. Então, eu desonerei essa obrigação em relação ao Banco Central. Qual é a desvantagem? Primeiro, a imprevisibilidade, porque ninguém sabe exatamente qual será a taxa de câmbio. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lá Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, esse curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.